Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel.
Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Declare isso. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Olá, meu querido. Olá, minha querida. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da esperança de um futuro melhor. Os textos de 2 Coríntios 2, versículo 9, nos afirma que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu gosto muito desse versículo porque, além da curiosidade que ele me instiga em saber aquilo que Deus tem preparado no futuro para mim, ele também me traz esperança. E, de uma certa forma, me faz pensar: o que há no futuro reservado para nós? Você já parou para pensar nisso? Interessante é que não somos só nós, igreja, só nós crentes, que pensamos assim. Não somos nós os únicos a olharmos para o futuro com um olhar de curiosidade. Porém, acredito que não é só curiosidade que envolve a nossa vida, o nosso ser, diante de novos tempos, novos desafios, diante de uma nova perspectiva de mundo e de vida pós-pandemia. O tempo pelo qual nós estamos passando, e habitualmente crises, elas são especiais ou específicas em mostrar para cada um de nós que o que equilibra as nossas expectativas futuras e as nossas dificuldades presentes é a esperança que nós temos. Grave bem isso. O que equilibra as nossas expectativas futuras e as nossas dificuldades presentes é a esperança que nós temos. Quando nós perdemos a esperança, deixamos de enxergar um futuro melhor. Isso é natural no ser humano. Quer seja um futuro no mundo em que nós vivemos, como um futuro no mundo vindouro, uma esperança futura. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que se a igreja perder a esperança, o futuro da humanidade estará todo comprometido. Independente do que esteja acontecendo, Deus escolheu a igreja de Jesus para ser a portadora da resposta que ele tem para o mundo perdido, ou para o mundo que nós vivemos nos dias de hoje.
Tudo isso envolve esperança, envolve igreja, envolve Deus, envolve o posicionamento de Deus no mundo em que nós vivemos. Mas diante de tudo isso, algumas perguntas começam a surgir e é sobre exatamente isso que eu quero falar com você hoje. Normalmente ouve-se a pergunta: o que as pessoas esperam da igreja quando nós falamos sobre esperança, quando nós falamos sobre crise, sobre o mundo que nós estamos vivendo? Outra pergunta que é muito clara é: o que a igreja espera do mundo que vive? O que esse mundo ainda tem reservado para a igreja do Senhor Jesus? E uma terceira pergunta que parece um pouco estranha, mas é: o que é que Deus espera, tanto da igreja quanto do mundo em que nós estamos vivendo? Primeiramente, eu posso afirmar, e condizente à primeira pergunta, é que as pessoas esperam da igreja, no mínimo, direção. É verdade, a igreja, de uma certa forma, ela tem a característica de tendência de direção no mundo em que ela vive. Se a igreja perder o caminho, todos os outros perderão o caminho, ou o caminho do mundo ficará conturbado, ficará escuro. Romanos 10, versículo 13 diz o seguinte: qualquer um que chama pelo nome do Senhor será salvo. Como, porém, eles pedirão a ele que os salvem sem crerem nele? E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém lhes fale? E como é que alguém irá para lhes falar sem que outrem o envie? É sobre isso que as Escrituras falam quando afirmam: como são bonitos os pés daqueles que pregam o evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres de coisas boas. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm pregando a boa nova de Deus. É interessante esse versículo porque muitas vezes nós olhamos para tudo isso e perguntamos qual a importância que o mundo dá para a igreja. Eu sei que Deus, ele detém o controle de todas as coisas, porém algo preocupante de se pensar é na possibilidade de estar se seguindo um caminho errado, acreditando que se está certo. Quando as pessoas olham para a igreja, elas no mínimo acreditam que o direcionamento que a igreja tem dado é um direcionamento correto, elas esperam isso da igreja. Todo o mundo espera isso da igreja em qualquer lugar. Durante todo o período da história, as pessoas esperaram por sinais de Deus, de forma que elas fossem conduzidas por Deus em todos os momentos da vida dela. Deus optou, por sua vez, em escolher no nosso tempo a igreja para a manifestação desses sinais. E quando eu falo sinais, eu não estou falando de sinais relativos a maravilhas, mas uma sinalização de que é possível ter um futuro melhor. No intuito de arrebanhar um povo, Deus chamou a igreja, historicamente, espiritualmente, ele tem incumbido a igreja o papel de direcionar o mundo até ele. Por isso, quando nós falamos sobre esperança de um futuro melhor, nós devemos enxergar as expectativas que existem ao nosso redor. O que as pessoas esperam de nós quanto ao futuro dela. As pessoas não esperam da igreja que ela indique um candidato novo para a presidência ou para uma liderança, ou um filósofo melhor para se seguir, ou um evento melhor para ir. Muitas vezes a igreja se engana acreditando que o que vai atrair as pessoas até ela são aquilo que nós estamos fazendo para elas, mas não é bem isso. Na realidade, a resposta que nós damos a Deus referente ao nosso compromisso com o Evangelho de Jesus diz realmente se nós estamos ou não fazendo aquilo que Deus deseja de cada um de nós e aquilo que o mundo espera de cada um de nós. Por mais que muitos acreditem, as pessoas não esperam da igreja uma rede de milagres ou uma rede de prosperidades que supram elas nos tempos atuais. Isso é tudo muito passageiro. E você poderia me dizer: não, pastor, mas as pessoas vão em igrejas ou lugares que promovem esse tipo de conduta. Na realidade, elas até vão. A questão que eu estou dizendo para vocês não é arremetida à questão de ir a um lugar, mas de permanecer naquele lugar com a esperança de que um dia Jesus nos levará para o lugar eterno. Eu estou falando muito mais do que isso.
Eu estou falando sobre esperança de um futuro melhor. Também não é uma esperança das pessoas uma igreja com bons cantores, uma igreja bem enfeitada, pessoas impostando as suas vozes para ditarem autoridade sobre outras pessoas. Acredite, a igreja ainda é o ponto de direcionamento para aquele que não encontrou-se com Jesus ainda. Acredite, as pessoas esperam que a igreja de Jesus aponte direção antes de qualquer coisa. Quando se olha para a igreja, a expectativa que todas as outras pessoas que ainda não vieram até Jesus têm é uma expectativa de direcionamento, Por um outro lado, nos deparamos com a segunda pergunta que eu havia feito no início e que também tem a ver com a esperança. O que a igreja deve esperar do mundo em que vive? Pode parecer meio grosseiro, mas a igreja não tem como esperar nada do mundo onde ela vive. Eu vou repetir. A igreja não tem como esperar nada do mundo em que ela vive. Nos últimos dias, tenho percebido como a influência secular tem se estabelecido dentro da igreja. É interessante que, às vezes, as pessoas de fora ficam indignadas com tudo isso e muitos de dentro acham que não é tão problema assim, que a gente pode continuar seguindo a nossa vidinha e que está tudo bem. Eu não quero ser crítico, mas essa é a maior e pior inversão de valores que o mundo já experimentou. Vejam comigo qual a opinião de Jesus a respeito disso. Ele afirma em Mateus 5, versículo 13, o seguinte: vocês são sal da terra, que a tornou suportável. Se perderem o sabor, que acontecerá no mundo? Vocês mesmos serão jogados fora e tratados como coisas sem valor. Mateus 5,14 ainda diz: vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre um monte brilhando durante a noite para ser vista por todos. E Mateus 5,15 diz: não escondam a luz de vocês. Às vezes parece meio agressivo o posicionamento cristão em relação à flexibilidade de princípios, mas se as nossas atitudes no presente afrontam os princípios funcionais estabelecidos no passado por Deus, com certeza eles comprometerão o nosso futuro. Em um determinado momento do ministério de Jesus, ele disse o seguinte: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. João 15, versículo 19. As orientações que nós temos de Jesus são orientações peculiares que nos mostram que nós estamos neste mundo. Mas o nosso compromisso é com o reino. E quando falamos de compromisso com o reino, além de entendermos que as pessoas têm expectativas de direcionamento sobre nossas vidas, nós não devemos ter expectativas de direcionamento quanto aos preceitos e padrões seculares. Eu entendo que nós somos cidadãos, eu entendo que nós devemos respeitar leis que são estabelecidas no nosso país e no convívio que nós temos, mas não devemos esquecer que nós somos cidadãos dos céus. Orientações como essas trazem não apenas o senso de pertencimento, mas nos dá direcionamento, mostrando que a nossa esperança não pode nem deve estar plantada no mundo em que nós vivemos. Ela deve estar plantada em Jesus. Ela deve estar plantada no reino ao qual nós realmente pertencemos. A terceira indagação, qual eu sugeri, aponta para o que Deus espera do mundo e da sua igreja na terra. É interessante isso, porque muitas pessoas acreditam que Deus não tem esperança nem no mundo e nem nas pessoas que vivem nele. Mas isso não é uma realidade. Deus espera que o mundo se volte para ele e se salve. Essa é uma expectativa que existe no coração de Deus. Deus não deseja que ninguém se perca. 2 Pedro 3, versículo 9 diz o seguinte: ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por muitas vezes pareça assim, mas ele está esperando pela boa razão de que ele não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem.
Eu gosto muito desse versículo, porque ele nos dá a certeza de que Deus tem uma esperança depositada, de que, de uma certa forma, as pessoas venham se arrepender e voltar para Ele. Deus criou o ser humano para isso. Aqui eu quero fazer um adendo bem interessante. Essa esperança que Deus está falando, esse esperar de Deus, não é esperar de braços cruzados. Essa esperança não é ficar esperando ver o que está acontecendo. Deus interfere na história da humanidade. Deus, ele manda recursos para a sua igreja. Deus se movimenta através dos tempos e no meio de homens, provendo a salvação que só pode vir através de Cristo Jesus. O próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus nos afirma que não há salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus. Porém, muitas vezes, é porque os olhos não veem, porque os ouvidos não ouvem, quer seja por rejeição ou por negligência daquele que pregue, pessoas cuja esperança deveria estar em Deus não conseguem ver o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso é muito sério. O meu compromisso é olhar para o povo e dizer, olha, as boas novas estão próximas. Por isso, aliás, as boas novas estão entre nós. Por isso, eu quero também falar com vocês sobre o que Deus espera da igreja. Deus espera que a igreja cumpra o seu propósito e anuncie o evangelho. Deus deseja que a igreja anuncie as boas novas. Olha, veja o que diz em 2 Pedro 3, 1 até o versículo 3, 1 e versículo 5. Diz assim: E lembre-se, porque Ele está esperando, Ele nos está dando tempo para anunciar a sua mensagem de salvação aos outros. É interessante esse versículo, porque parece que ele compromete a igreja, e parece que Deus talvez quisesse que isso fosse um processo mais enfático, um processo bem levado a sério, mas Ele está esperando que nós venhamos comunicar o Evangelho às pessoas. Mas o que significa essas boas novas, o Evangelho de Jesus? Significa que a salvação chegou, que Deus está no nosso meio em Cristo Jesus. Significa que o reino de Deus já é chegado no nosso meio e que há esperança de vivermos o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Você alguma vez já foi incumbido de revelar uma grande e preciosa notícia? Você já pensou se hoje, no momento pelo qual nós estamos passando, você fosse procurado por um órgão do governo ou do Ministério da Saúde para revelar que o mundo descobriu a vacina para o Covid-19? Já pensou como que seria uma honra, um privilégio ser portador de uma notícia que traz tanta esperança? Imaginem quantas pessoas estariam esperando por essa notícia. Quantas famílias deixariam de sofrer por causa dessa situação que afronta e que traz medo para a humanidade e que ceifa muitas pessoas? Quantas pessoas em leitos de hospitais iriam sorrir imaginando um novo começo? Já parou para pensar que importância que tem uma boa notícia de que algo novo, algo bom está acontecendo no nosso meio? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando para você, meu querido irmão, minha querida irmã. O mundo está esperando por uma boa notícia. E essa notícia chama-se as boas novas de Jesus. A esperança que o mundo, de uma certa forma, aguarda ou a espera do mundo, ela tem nome. E ela chama-se Jesus Cristo. E a igreja está incumbida de anunciar para o mundo que existe solução para a morte, que existe solução para o pecado, que existe solução para uma vida melhor. E aí quando nós falamos sobre nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é exatamente sobre isso que nós devemos pensar. O mundo deseja enxergar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O mundo deseja ver o que a igreja tem visto, o que a igreja tem ouvido, porém nós não podemos negar que se fecharmos os nossos lábios, a nossa boca, é bem provável que essas boas notícias ficarão apenas no nosso reduto. Eu gostaria de finalizar com um mandamento imperativo de Jesus sobre tudo isso, acompanhado também das consequências. O texto está em Marcos 16, versículo 15 e versículo 16 diz o seguinte: Então disse-lhes:
Vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todo mundo em toda parte. E ainda diz: aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém aqueles que se recusarem a crer serão condenados. É muito pesado, porém muito confortante quando sabemos que nós estamos firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Quando nós sabemos que, muito embora os nossos olhos não vejam, que os nossos ouvidos talvez não tenham um vislumbre do som, de como será, nós sabemos que o que Deus tem preparado para cada um de nós é algo tremendo, é algo maravilhoso. Por isso, o mundo espera ansiosamente por essa notícia. Deus espera que a igreja, portadora dessa notícia, diga ao mundo que as boas novas, o reino de Deus já é chegado ao nosso meio. Deus espera que todas as pessoas se convertam a Ele e espera também que essas pessoas venham a passar uma eternidade com Ele. Existe esperança de um futuro melhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Olá, estamos terminando mais um culto online e hoje com uma grande novidade, paralelo ao culto online, nós estamos tendo o nosso culto presencial. Nesse exato momento que você está assistindo esse culto, nós também estamos tendo o nosso culto na nossa igreja com número reduzido, com distanciamento social também, com algumas restrições, mas graças a Deus, Deus tem sido fiel e nós estamos voltando. Eu sou grato hoje porque Deus nos proporciona isso. Quero orar agradecendo o carinho de vocês terem nos assistido durante esse tempo, ainda estão assistindo, nós vamos continuar com o culto online, e como Deus nos protegeu, nos preservou, foram momentos de aprendizado, e graças a Deus estamos firmes. Vamos orar? Deus querido e maravilhoso, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor tem sido fiel, e porque nós podemos estar retornando com nossos cultos presenciais e também permanecendo com os nossos cultos online que abençoaram tanto as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima.